E aí galera, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e este é o canal Saiba Mais, o seu modo de estudar a Bíblia. Qual é o seu modo de estudar a Bíblia? Você pode comentar aí, curtir o canal, assinar as notificações para ficar por dentro do nosso bate-papo aqui sobre a Palavra de Deus. Eu sou o Robson. E aí, Lucas? E aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre o que você quer falar? Santuário. Uau! Existe lugar mais santo, santíssimo? Existe? Tem coisa mais santa que outra? Quando Deus santifica, ele dá uma santificadinha, depois dá uma santificadona. Já começou bom aqui. Um lugar pode ser santo? E o outro pode ser mais santo ainda? Olha só. Tipo, você e eu sou santo, você é santíssimo? E uma vez santo, santo para sempre? Uau! Vamos lá. Começando a responder. Qual delas primeiro? O que é santo? O que é santo? Santo é uma coisa distinta, né? Separada. E aí é interessante a gente pensar, né? Porque ela é separada do quê, pra quê? E aí no santuário a gente pode pensar que é uma coisa separada com um propósito específico. E essa que é a pegada, né? Então não é simplesmente separar. Você pode separar o seu coleguinha lá na sala de aula e deixar lá no cantinho, porque ele não vai ser santo. É, separado é diferente de isolado. É. E separado pra quê também, né? Não é só de quem, por quem, é pra quê foi separado, né? Legal. Qual é o próximo passo? O próximo passo é saber por que ele existe. E aí a gente está falando do lugar, não do, digamos assim, de um lugar específico chamado santuário, não necessariamente de um templo, sei lá, de uma igreja, enfim. Muito boa. Você fez um monte de perguntas junto, né? Mas vamos tentar separar elas. Templo, igreja e santuário, essa é a pergunta. São coisas, são iguais? A igreja é santa. Isso é o que me ensinaram. Agora, se não é, então vamos lá. Tem que me mostrar na Bíblia que não é. Então vamos fazer umas perguntas que a gente já pode responder logo de cara. Beleza. A Bíblia que você lê tem duas partes grandes, né? Que a gente chama de Novo e Velho Testamento. Mas quando o Novo Testamento estava sendo escrito, portanto, ele não existia, ele estava sendo escrito. Sim. E o Novo Testamento começa com qual tipo de história? De Jesus. De Jesus. Então, qual era a Bíblia que Jesus lia? Estava lendo o Antigo Testamento, que era a Torá. Legal. Então, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Como é que Deus se revelava, então, no Antigo Testamento? Por meio Enquanto de o Antigo profetas, Testamento. por meio da Palavra de Deus, por meio da Torá. Respondi certo? Tô indo Certo, tá indo bem. E dos profetas para trás, como é que Deus se revelava? Dos profetas para trás, rapaz, é igual hoje em dia, ele se revela? Se revela? Se A revela? resposta é, Deus se revelava no santuário. No santuário. E hoje em dia, o santuário foi destruído. Eu acho que no ano 70, né? A verdade é a seguinte, isso isso é legal, vamos devagar então. Vamos fechar essa primeira. Se a gente for pensar aqui que o santuário é uma revelação de Deus, a gente precisa entender primeiro o que ele revelava para a gente saber como é que o processo de destruição. Você é pecador, tá lá, safado, sem vergonha, fez tudo de errado e tal, mas sabe que você precisa de perdão e foi lá pro santuário. Tá vendo? Você é pecador, eu também. Continuando. O safado sem vergonha é um detalhe. Você pecador foi pro santuário, o que você tem que fazer lá no santuário para que seu pecado seja... No Antigo Testamento, você levava o cordeiro para pedir perdão pelos seus pecados. O que isso está dizendo? Deus está explicando para você como que o seu pecado é perdoado. O cordeiro morreu, você não. Então, o cordeiro não tem a ver com pedir perdão para os pecados, somente isso. Tem a ver também com Jesus. Tem tudo a ver com Jesus e com pedir perdão dos pecados, porque pecado não é apagado, o pecado é pago. Certo. Então, quando você vai para lá, o pecado seu é pago pela morte do cordeiro. Então, ele explicou que pecado é pago, que perdão tem preço e que Jesus é que morre. Jesus é o cordeiro. Quando João Batista olhou para Jesus e falou assim, ele é o cordeiro. Ali no santuário você vai entender isso aí. Mas também no santuário você entende o que é pecado. Por exemplo, dá para qualquer pessoa entrar lá dentro? Isso aí eu acho que não, né? Porque a pessoa que bebe, pessoa que toca em mortos, tem um monte de restrições lá no livro de Levítico que nem o próprio sacerdote poderia tocar, se aproximar de coisas de morte, coisas impuras. Exatamente. E chegar lá no Santíssimo, por exemplo. Mas eu acho que isso aí era só uma vez no ano, né? E quem que podia entrar lá? O sumo sacerdote. Ele já está explicando para você que você não tem acesso. Ou alguém leva você até Deus ou você não chega. Lá no Novo Testamento, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Lá no Velho, você sabe que você não vai porque só o sacerdote vai. Pera lá então. Mas então se no Novo Testamento Jesus está falando que ninguém vem ao Pai senão por ele, então ele é o sumo sacerdote? É isso aí. E como que as pessoas já sabiam disso? Porque elas aprenderam isso lá no santuário. A verdade, o santuário, ele é didático, mas ele está em toda parte. Quando a gente pega a história do Monte Sinai, quando Deus deu a lei, aquilo é um santuário vertical. O povo estava no pé, só Moisés subiu. Então, ele é o sumo sacerdote. Então lá no Êxodo, quando a gente vê Moisés indo até Deus para receber as tábuas da lei, Moisés ali é o sumo sacerdote. Sim. Então Moisés foi o primeiro sumo sacerdote da história. Caraca!
E por que não tem isso escrito assim, ó, Moisés é o sumo sacerdote? Porque a ideia não é ficar dando nomes. O Deus dá nomes e chama de sumo sacerdote no momento em que essa necessidade de explicação acontece. Mas a ideia é dar para as pessoas a ideia forte e fixa do que é o pecado e como que o pecado se resolve em Jesus. Elas entenderam a lição, sem chamar de sumo sacerdote. Você está entendendo? Acho que sim. Tá, pera lá. Então vamos só ver se a gente está entendendo bem aqui. Então o primeiro ponto é que o santuário é uma forma de Deus explicar a salvação. A salvação. Sim, o segundo ponto é que dentro disso tinha uma série de simbolismos, entre ele do cordeiro que apontava para Jesus e também do sumo sacerdote que apontava para Jesus também. Sim. Agora, uma vez que Jesus veio e cumpriu, digamos, o que o cordeiro apontava, que toda vez que você pedia perdão pelos pecados, você tinha que ir lá no santuário, no templo, sacrificar um cordeiro que apontava para Jesus. Uma vez que Jesus cumpriu o seu sacrifício, qual é a mudança do santuário? Quando a gente olha para a Bíblia, vamos lá para a Bíblia? Hebreus. Hebreus foi escrito para os hebreus, né? Isso é muito óbvio, né? É legal, né? Vamos lá. Hebreus, capítulo 1. Vamos lá, achei. Versículo 1, pode ler aí? A minha tradução diz assim, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Primeira coisa, a gente pega e fala, no texto propriamente está dizendo que Deus falou muitas vezes. E Deus falou muitas coisas. Mas a revelação maior é o Filho. É o Filho, é o Cristo, é Cristo. É por isso que o que você falou é obviamente muito certo. Jesus é tudo no santuário. Ele é a revelação. Mas se você continuar lendo o livro de Hebreus, a gente vai ver que o livro de Hebreus fala que ele é o livro que fala do sacerdócio, de Jesus, do santuário, que esse santuário aqui é cópia do de lá. Então existe um santuário no céu? Existe um santuário no céu. É que as coisas aqui são figuras, as de lá são as reais. Aqui é uma função didática para explicar para seres humanos uma realidade muito maior do que os seres humanos. Tem sumo sacerdote aqui, lá tem Jesus. Tem um cordeiro aqui, lá tem Jesus. Tem um incensário aqui, lá tem as orações dos santos. Tem a arca aqui, lá tem o trono. Então, no lugar, digamos, de onde seria o santuário aqui, que tem a Arca da Aliança, no céu é o trono de Deus. É o trono de Deus. Mas onde a gente vê isso? Vamos lá, gente. Êxodo capítulo 25, verso 10. Espera lá, deixa eu achar primeiro aqui. Me esperem, também dando tempo para o pessoal aí de casa achar. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora. Olha só, ouro, maravilha. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira e de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. O que isso tem a ver com o trono, né? Não entendi. Também, não entendeu? Não. Não é fácil de entender logo de cara, mas só ler devagar. O que ele tinha que pôr dentro da arca? Tinha que colocar... Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança. Pronto. Ou seja, tem uma arca de ouro e tem uma coisa muito importante dentro da arca. A arca é uma arca inteira, só cabe um negócio dentro. As tábuas da aliança. As tábuas da aliança. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a partir dali é que sai a voz de comando. Porque onde é que é o comando de Deus, a voz de Deus, as ordens de Deus saem? Da sua lei. Então ali é um lugar onde o trono se dá. Porque é dali que se governa, tá ali a lei lá dentro. Quando você vai lá para finalzinho da Bíblia, a Bíblia fala do santuário do céu que desce. E esse santuário do céu que desce e é o trono de Deus junto com os homens. A arca da aliança é o trono de Deus. É por isso que você não pode tocar. Tocar no trono é dizer assim, Deus, sai daí que eu vou sentar. Sério isso, hein? Por que ninguém chega? Porque sem Jesus, ninguém chega diante do trono. Aliás, se liga nisso. Você ora em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é só citar, é em nome de Jesus na oração. Qualquer oração é dita em nome de Jesus. Se não for por Jesus, você não chega. Ninguém vem ao Pai se não for mim. E Ele está hoje intercedendo por você. Ou seja, o que está acontecendo no santuário celestial é um pai que ouve um filho pela voz de Jesus. Então nós vamos orar agora. E quando a gente orar, a voz que vai soar lá no céu não é a sua. Tá, agora uma dúvida, já que você explicou o santuário, tanto do Antigo Testamento quanto
que ele continua existindo hoje em dia, só que lá no céu, ele não existe mais necessariamente aqui na Terra, mas no céu, eu posso considerar que a minha igreja é um templo, um santuário também? Não. Por quê? Mas olha só, na igreja, você chega na igreja e tem um espaço lá que é parecido com pátio. Sim. Aí depois tem um lugar que é a nave da igreja onde as pessoas congregam, que seria ali o lugar santo. E aí depois tem um lugar que é o púlpito, onde tem um parlatório, onde um pastor, uma única pessoa fala, que seria o lugar santíssimo, não é isso? Não. Mas quando a plataforma entra lá na igreja, não tem lá o lugar santíssimo, somente as pessoas que foram designadas para estar lá podem estar lá? Não. Então me explica isso aí, porque você tá entendendo. Ó, se você também pensava como eu, de que a igreja é dividida em 3 partes, comente aí. Olha só, vamos lá, vamos ver a explicação do Robson. Essa eu quero ver. E o santuário tinha uma função, e essa função é cumprida até Cristo. Quando Cristo vem e morre, assume o nosso lugar, ele passa, depois da sua morte, ser o nosso sumo sacerdote para oficiar e viver e interceder pela gente lá no santuário celestial. Lembre-se, Jesus não deu só a sua morte por você, Deus deu a sua vida por você. Eu preciso de um sacerdote vivo, portanto a vida dele me salva, não só a morte dele. Quando eu oro, eu preciso orar para um Deus vivo. Essa função de Deus e a morte dele que possibilitou todas essas coisas faz com que agora ele vá ao céu e não foi para o céu dizendo assim, beleza, fiz a minha parte, agora se vira aí. Não, agora vamos juntos a partir daqui. Quando Jesus morre, a função desse santuário na terra, ela é desqualificada, porque agora tem uma realidade lá onde Jesus continua por mim. O cordeiro não precisa morrer aqui, porque o cordeiro morto está vivo lá. O sacerdote não precisa agora levar o sangue por mim, porque o sacerdote vivo, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, está lá intercedendo por mim. Ele diz para mim, eu vou preparar para você um lugar. Então quando tudo Jesus que tá morre aquele pano que separava o lugar santo do santíssimo é rasgado, isso significa que perdeu a validade. Significa que você tem acesso total por meio de Jesus agora a Cristo. Você tem um acesso total a Deus por meio de Cristo. Então não preciso ir em qualquer pessoa para chegar a Cristo. Não, você pode fazer isso diretamente, porque Cristo é o caminho. Ele não aponta o caminho, ele é o caminho. Isso significa que a igreja hoje, ela tem uma função muito parecida com o que era a sinagoga, que é um local de reunião, de culto, de aprendizado, de ensino, de convívio social santificado. O que é a igreja? A igreja é um lugar onde a gente vai cultuar, onde a gente vai aprender, saibam mais da igreja, onde a gente vai conviver, mas ela não tem uma função de santuário. O santuário é celeste. O santuário que existe hoje em dia é no céu. É no céu, esse é o santuário. E o santuário da terra, descrito na Bíblia, não é a igreja. O santuário descrito na Bíblia, na terra, é você. Vosso santuário. Pera lá, então você falou que no santuário tinha essa separação entre um lugar geral, um pátio, aí um lugar santo e depois um lugar santíssimo. Sim. Como que eu posso entender que o meu corpo tem essa separação de 3 partes? Não tem, porque quando Deus santifica, não santifica pouquinho, santifica muito, santifica muito. Os pátios, Santo Santíssimo, tem muito mais a ver com progressão do sistema que ele está entendendo. O próprio plano de salvação começa no pátio, onde Jesus morre, no santo, onde Jesus intercede, e no santíssimo, onde ele julga. Depois que ele sai do santíssimo, ele volta para te buscar. Então, é uma progressão e não necessariamente uma graduação de santidade. O que é santo sempre. O que é santo é santo. Então não existe um lugar mais santo que o outro. Não existe um lugar mais santo que o outro. Então, o lugar santo para o santíssimo era o que necessariamente? É uma progressão do processo que ele quer ensinar da maneira como ele te salva no tempo. Entendi. Quando o santuário é inaugurado, ele é inteiro santificado. Você é separado completamente. O santuário lá da terra tinha uma função de demonstrar quem é Deus, você e eu também. Então, eu, hoje em dia, sou também o templo do Espírito Santo, santuário. Sim, porque quando as pessoas querem saber como Jesus é, elas têm você como referência. Muito bom. Nossa! E aí, você é referência para as pessoas? Você é referência para as pessoas do que Jesus é? Mais importante, está cuidando do templo? Está cuidando do seu corpo? É, isso aí. Gente, se você curtiu esse vídeo, se você principalmente acha que você ainda não está sendo referência, comece a ser referência para as pessoas, porque você é também templo de Deus, é santuário. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nunca nos deixou aqui às cegas, no vazio, sempre se revelou. Pela Bíblia, por Jesus, pelas bocas e pessoas que o Senhor levantou para isso, pelo santuário. Obrigado, Senhor, porque a sua obra é contínua. O Senhor aqui não veio, morreu e falou se vira. Morreu e vive por nós. Nos abençoe nisso, Senhor, para que a gente possa ser uma referência
e tê-lo como referência sempre em nome de Jesus. Amém. Gente, se você gostou, curtiu, comenta aí, coloque os seus comentários acerca desse tema polêmico que é o santuário. Se você não concorda, também coloque aí. Mas o mais importante, estude a Bíblia, saiba mais, curta o nosso canal e ative as notificações. Abraço! E aí, você curtiu o vídeo? É bom demais estudar a palavra de Deus, não é verdade? Então quer assistir um pouco mais de vídeos? Vem aqui, clica nesses vídeos aqui e se você quiser receber materiais, deixa o seu e-mail aqui no link da descrição que vai ser bom demais entrar em contato com você. Valeu! Entra lá, viu? Entra lá! Eita!